Boa tarde, oficial. Zé Du, obrigado. Eu nem sei assim qual. Primeiro, vou contar logo a verdade. Eu estava lá em casa, assim, olhando para o meu extenso guarda-roupa e falando: como é que você vai numa OAB vestido com essas tralhas que você tem dentro do guarda-roupa? E aí já comecei a fuçar tudo e me frustrei. Só tem 2 caras de terno aqui, 3, 4. Eu achei que ia estar todo mundo, aquele povo todo de terno, todo engravatado. E aí me senti meio, agora mais à vontade, né? E muito mais à vontade porque, se vocês quiserem tirar a gravata, não tem problema. E meu nome é João Porto, eu sou amigo do José Eduardo. Eu acho que eu posso ir passando com o dedo aqui, porque esse negócio vai me complicar. Eu sou meio problemático. E aí estava com essa percepção, porque isso é uma construção que geralmente a gente faz no advogado, né? E aí a gente fica assistindo Lei e Ordem, não sei o que lá, e a gente fala: nossa, eu vou chegar lá, vai ser megas discursos, megas complicações, investigações, blá, 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 porque a gente fantasia e porque é construído para a gente uma imagem do advogado, né? Que a gente chega até, às vezes, a ter uma advogadofobia. Vai dando aquela pressão e aquela coisa, porque é o que se constrói e é sobre esse tipo de construção que eu acho que o José Eduardo... Vou chamar ele de Zé Du, tá, gente? Pode? Que o Zé Du chamou para a gente conversar hoje. Eu sou da área de educação, minha formação inicial em artes. Não achei bonita essa instalação, mas tudo bem. Brincadeira. Não. É legal, é bonita. É bonito. Eu sou da área de artes, formado inicialmente em artes, e depois eu fiz o mestrado na área de educação e o doutorado também na área de educação. O percurso é, assim, sempre na educação tem aquela coisa do drama, né? E eu acho que dentro da advocacia também deve ter. Né, que sempre existe essa dramatização. Então, assim, vim de escola pública, estudei ensino noturno, passei 5 vezes no vestibular, mas não consegui estudar porque tinha que trabalhar ao invés de estudar. Na 4ª vez foi matemática, fiz 1 ano, desisti, nunca mais na minha vida eu quero saber de matemática, não me interessa. Eu pego calculadora, sim, para fazer 2 mais 2 é igual, porque eu tive essa versãozinha desse 1 ano que eu fiquei dentro do curso de matemática. E depois eu passei em artes visuais, me encontrei, achei que era o meu lugar, achei que eram as coisas que eu pretendia fazer, apesar de, socialmente, né, ter escutado a vida inteira a historinha da cigarra e da formiga, não é isso? Que a formiga trabalhadora merece o prêmio, e a cigarra, como era artista, era vagabunda. Então, assim, você vai fazer um curso de artes já sob o estigma de ser vagabundo, né? Então, assim, também quis mudar essa perspectiva sobre o curso, sobre o que se entende do curso. E aí me empenhei, fui para o mestrado, no doutorado. Quando eu estava terminando o mestrado, um aluno puxou a cadeira quando eu fui sentar. Eu caí, machuquei a coluna, fiz uma cirurgia, sou todo cheio de parafusos e aquela coisa toda. E fiquei no começo do doutorado já de cadeira de roda, muleta, como eu falei, aquele drama que é assim muito, muito clássico dentro da educação. E quando eu tinha mais ou menos, quando eu tinha 1 ano, já que eu estava saindo das muletas, já estava 1 ano no doutorado, eu vi que tinha uma bolsa que se chamava Bolsa Sanduíche, que é uma bolsa que você faz no exterior e depois você volta e termina o doutorado aqui. E aí, na maior cara de pau também, fui lá e me inscrevi para a bolsa, só que todo mundo ia para Portugal. Aí vou confessar e me desculpe, eu falava, muito cafona ir para Portugal, gente. Todo mundo vai para Portugal. E aí eu quis ir para o mais cafona ainda, que era os Estados Unidos. E aí eu não sabia inglês, né? E não comecem a me perguntar em inglês, porque mesmo tendo ficado lá esse tempo todo, eu vou passar vexame. Eu fui no mapa, no Google, e digitei lá assim, professor brasileiro que dá aula nos Estados Unidos. Esse seria o meu orientador, porque eu não ia ter um impasse com a língua. E achei. E, coincidentemente, aí a única coisa mesmo que foi sorte nesse percurso todo, porque o resto foi muito esforço e muita dedicação,
foi dele trabalhar exatamente na área que eu trabalhava e da localização onde ele dava aula ser uma localização ideal que se encaixava bem dentro da minha proposta de pesquisa. E aí isso foi sorte. E o restante foi muito trabalho, fica longe da família, fica no meio daquele deserto. Não sei se vocês conhecem o Texas, 45 graus é o dia que a gente põe uma echarpezinha, um cachecol, porque é muito, 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 muito quente. É na divisa com o México, mas assim, não é aquela divisa, era Argolas, México e Baía de Vitória, até mais estreito o canal, metade disso aqui o canal, e com as pontes lá para a gente atravessar, coiotes, polícia, cerca, essa história toda que a gente sempre já escutou na televisão. E aí me empenhei nessa pesquisa sobre a área de currículo, minha área de práticas educacionais inclusivas e, na verdade, quando eu trago uma proposta de falar sobre um currículo sutil, é dessa construção do preconceito ou da imagem que a gente faz do outro, como quando eu vim aqui achando que todos os advogados estavam vestidos de Armani. Eu já vi um CIA por aqui, já vi um CIA por esse lado aqui já. E aí, eu acho que foi válida a proposta de Zé Edu, já que eu acho que essa parte dos advogados trabalham com as questões de família e estão diretamente ligados a muitas questões que envolvem família, uma delas é a escola, né, mas ainda mais sobre o entendimento de qual a construção do olhar que a gente tem sobre essas famílias que a gente tem atendido. Eu não entendo bulufas de direito, né? Mas eu acho que a visão que a gente tem sobre o outro independe da profissão que você tem, né? E aí eu acho que vocês vão fazendo as amarras dentro dos processos de vocês, do entendimento de vocês sobre o direito ou sobre a questão da advocacia. Primeiro, acho que é importante pensar sobre o que é currículo, né? E aí na escola a gente tem uma definição clássica que todo mundo fala, currículo quer dizer corrida, né? E aí a gente tem uma etimologia da palavra que currículo é corrida mesmo e que é um percurso, né? Então esse percurso ele foi apropriado pela escola, mas todo mundo aqui tem o seu próprio percurso fora do ambiente escolar. Então todos nós vivemos sob, né, essa questão que a gente chama de currículo. Na verdade, o currículo, se a gente pensar numa perspectiva escolar, e até fora da escola também, é uma escolha que fizeram por você. É como se a gente tivesse uma mesa posta aqui com todos os doces que a gente mais gosta, muito variado, e, de repente, Zé Edu, porque estava comandando o negócio aqui, acha viável que todo mundo coma brigadeiro e que ninguém coma mais o resto que está na mesa. Então, currículo é exatamente isso na escola. Aquilo que decidiram que você vai aprender. E pior, que imaginaram que vai transformar você num adulto, e aí a gente tem uma outra conversa da desconsideração da infância, como a gente vê aí dentro da escola normalmente. O que você vai ser quando crescer? E a criança olhando para a sua cara, tipo, esse cara é estúpido, ele não vê que eu já sou alguma coisa, né? E a gente não tem essa percepção sobre essa construção do sujeito. Então, o currículo é o que decidiram que a gente vai ensinar. E, no caso de uma questão social, de um currículo social, é o que decidiram que a gente vai viver. Tá? E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Só que é essencial que a gente lembre que, por um efeito de dominação, né, esse discurso do que é bom para a gente, ele é muito bem pregado, tá? Ele é muito bem enfatizado, ele é muito bem trabalhado, porque, na verdade, você está diante da mesa, você está vendo todos os outros doces lá. E você, com certeza, tem uma outra coisa que te interessa ali, mas, né, pela obediência à autoridade, aí podem ver o livro do Stanley Milgram, vocês vão ver que a gente acaba cedendo e comendo só o brigadeiro, porque Zé Edu mandou, e ele foi totalmente convincente nisso. E funciona mais ou menos assim, na escola, na vida, dentro do hospital, qualquer local de trabalho. E aí vem uma coisa que é muito chata na escola. Tá? Pensa que todo mundo aqui tivesse doente, com qualquer uma doença. Desculpa dar exemplinho e ter muita imagem. Primeiro que eu sou professor de arte.
segundo, que é mania de professor, né? E dá muito exemplo também a mania de professor. Então, digamos que todos aqui têm uma doença diferente, é bem provável que todos tenham mesmo, né? E que a gente procure o hospital, e o hospital ele comece a medicar todo mundo com o mesmo remédio. Então, o currículo ele funciona dessa maneira. Você tem uma gama de pessoas diferentes na escola. Cátia e Zé Du, vou me referir direto a eles, porque eu conheço os filhos dele, estão dentro da escola, eles sabem as perspectivas, os desejos e anseios dos filhos, só que, obrigatoriamente, esses filhos são tratados com o mesmo currículo. É como se todo mundo tivesse doença diferente, fosse para um médico e a gente recebesse o mesmo remédio por isso. Então, a questão curricular ela é muito, na verdade, ela precisa ser muito ainda debatida e discutida dentro da escola, né? E dentro da sociedade também. Bom, tem uma pesquisadora que ela fala, e aí depois eu vou fazer a relação com o social para não achar que estou dando que estou conversando só entre professores, mas muitos aqui devem ser professores também. Existe uma pesquisadora que chama Jean Ennion, que ela classifica o currículo em 3 partes, né? Mas outros pesquisadores classificam em várias outras partes. Eu classifico como sutil, ela classifica como oculto, né? Então a gente ela fala de um currículo padrão, que é aquela prescrição vigente daquilo que você deve aprender na escola. O currículo oculto, que é aquele que não é prescrito, mas que ele possui um ensinamento implícito e uma aprendizagem explícita. Tá? A gente vê que a pessoa aprendeu aquilo que parecia não estar prescrito. E o currículo nulo, que é aquele que é anulado por não ser aprendido, né? Desculpa, e nem prescrito. Ok? Como que vai se dar isso, por exemplo, dentro de uma questão social? Só exemplos, tá? A gente tem várias outras questões que podem demandar disso aí. O currículo padrão. Vocês têm um maior exemplo que vocês trabalham com as constituições, com os códigos penais. Isso é um currículo padrão. Todo mundo tem que viver sob ele, todo mundo tem que respeitar, e é aquilo que vai reger quem você deve ser socialmente falando. Porque, se você sair daquele código de conduta, né, você sofre as penalidades devidas. O currículo oculto é quando ele está presente socialmente e ele invade nossas cabeças paulatinamente, mesmo que a gente não entenda ou não consiga ver o que está descrito nele. Por exemplo, essa mensagem ou essa notícia da Gazeta. Um adolescente de 16 anos foi surpreendido e teve o celular roubado por um menor de 14 anos. Né? E aí você fica, nossa, porque tem que prender, tem que matar, a maioridade penal. A gente começa vários outros discursos, mas a gente acaba nem compreendendo que adolescente e menor é a mesma coisa. Que, na verdade, os dois estão no mesmo patamar e a gente acaba construindo de que o menor é o infrator e o adolescente quase que vai subir aos céus, né? E uma coisa desse tipo. Mas, assim, só para a gente entender que isso é construído todo dia. Todo dia a gente abre o jornal e tem esse tipo de notícia. Outro dia eu estava vendo um... Pode falar? Será? Está gravando? Eu estava vendo, eu estava lá no noticiário. Eu não sei como é o cargo, mas é como o secretário de Direitos Humanos do Espírito Santo dizendo: a causa da violência é a evasão escolar. Então, assim, eu fiquei admirado como essa pessoa teve a capacidade de chegar na televisão e falar uma coisa dessa. Porque, na verdade, a evasão escolar não é fim, não é meio, ela é o fim. A violência, né, e aí a gente vai lá ler Bourdieu, ela que provoca todas essas outras questões ou todas essas situações. Na verdade, a violência é provocada por um quesito muito mais de justiça social. A evasão escolar, na verdade, é causada por causa da violência. É o inverso disso. Né? Você tem um ambiente violento, você tem uma sujeição à violência comunitária na própria escola, e isso faz o cara evadir da escola. E, quando a gente escuta isso, é muito perigoso, porque também a gente acaba associando à escola o papel de
curar essa doença chamada violência social. Então, assim, a escola, até como advogado, a gente tem que agir. E eu acho que os advogados não deveriam aceitar isso. Porque eu não estudei para ser advogado, eu não sei a mínima, mas eu não sei o mínimo para atuar a respeito disso. Então, todas essas responsabilidades são atribuídas agora à escola. Inclusive, a escola passa a ser culpada da violência. E isso cria, nesse currículo oculto, um olhar sobre a escola que é, putz, a escola é uma... não está fazendo seu papel. Tipo, né, a culpa de tudo isso, a escola acaba sendo vilã. É evidente que, nesse currículo oculto, né, tem os seus propósitos. Porque, ao mesmo passo que a gente pensa que as pessoas não estão entendendo as coisas, tem muita gente entendendo muito bem e usando isso para fazer com que as pessoas creem nessa ideia. O currículo nulo é aquele que é anulado, né, por uma questão que já é visível. Vou dar um exemplo, porque, como eu falei, a gente adora dar exemplo. Dentro da escola, quando o menino fala assim, seu viadinho, e o professor vai chamar a atenção de quem xingou, né, o professor vai falar, você não pode xingar ninguém, não vai se comportar, blá, 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 aquele discurso todo enfadonho. Na verdade, ele continua dando a aula. O discurso ou o currículo nulo ali é a discussão de sexualidade. Por que é tão ofensivo, então, ele ser viado? Porque nós construímos socialmente que existe uma inferiorização na pessoa que não tem a mesma sexualidade que a sua. Esse currículo é anulado na escola, quando, na verdade, o professor devia, espera aí, não pode xingar, e vamos discutir essa questão de sexualidade aqui para a gente entender isso de uma vez por todas, só que, propositalmente ou não, esses currículos são anulados. E o currículo anulado, geralmente, ele vem grudado num currículo oculto. A gente tem a propaganda todo dia na televisão da grande salvadora da educação capixaba, que é a Escola Viva. E a Escola Viva, ela põe a criança de 7 horas da manhã às 17 horas da tarde dentro do espaço dela. Existe um currículo sendo anulado aí. A discussão de um não cumprimento de uma lei que, por exemplo, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não tivemos competência de cumprir uma lei, aí nós pensamos assim, vamos pedir a redução da maioridade penal, então. Já que a gente não tem competência para cumprir a lei, vamos tentar burlar esse sistema. Como a gente não conseguiu isso, a gente inventou uma nova maneira para a redução da maioridade penal. Vamos prender os caras 10 horas dentro da escola, porque a violência na cidade é porque os jovens estão na rua. Só que a máxima de lugar de criança na escola é a pior que existe. Lugar de criança é, além da escola, o parque, o teatro, a casa, o cinema, né, o curso de karatê, o curso de não sei o quê. Então, o lugar da criança é em todos os outros espaços. E o cara fica 10 horas preso. O governo faz a sociedade acreditar que a violência é praticada só pelos jovens. Então, se eles estão presos dentro da escola 10 horas, não vai ter problema, a sociedade vai estar livre, né? Existe uma pseudo-higienização social, a gente acaba desconstruindo, destituindo, e a gente acaba assim, determinando um perfil para esses jovens. Todo mundo agora que fala de jovem vai falar assim, o jovem é bandido. Mas nem todos são. Ou muitos foram construídos assim. E aí a gente tem um problema muito sério quanto a isso, né? E é muito fácil. Não conseguimos cumprir a lei, é muito fácil. Vamos fazer um presídio. O menino sai de lá 10 horas depois dentro da escola, com um saco, porque eu sou professor, e aí, para a câmera, posso virar e dizer, escola é chata. Vocês vão ficar aqui me ouvindo durante 40 minutos, vocês não vão aguentar. Um monte de gente vai querer mexer no celular, um monte de gente vai querer sair, um monte de gente vai querer ir no banheiro. E a escola tem um currículo atrapalhado que não resolve essa chatice e piora essa chatice. Ele põe o cara 10 horas dentro da escola. O cara sai de lá, chega no bairro dele, o tiro vai estar pipocando, não vai ter o jantar daquele dia,
O pai está chorando porque não tem emprego, a mãe está com a barriga na boca, não sabe onde que ela vai ganhar o filho. E aí a gente vê a violência, né? Ele se livrou da violência. Ele vai chegar e todas as outras violências, inclusive as simbólicas, vão estar presentes dentro da residência dele. Então, assim, não acreditem nessas soluções muito rápidas, muito não discutidas e muito impostas. Tem 2 anos, a gente já está com 700 mil escolas dessa, e elas não vão solucionar. Por quê? Porque já é um projeto falido de Pernambuco, que não deu certo lá e a gente está adotando aqui. Que o Espírito Santo tem essa maniazinha, né? De pegar o que não deu certo em outro lugar, trazer para cá e achar que o Espírito Santo vai descer sobre esse projeto. Ok? A Dinênio, ela fala, então, que todos nós passamos por um currículo, seja ele escolar, ou seja, na escola, e esse escolar ele não é da escola. Ele foi sistematizado para a escola, mas ele é da vida, né? Que todos nós reproduzimos o currículo pelo qual nós passamos. Ou seja, além de aprender esse currículo, você passa ele para frente. Eu, como professor, reproduzo o currículo pelo qual eu passei dentro da escola. Você, como advogado, reproduz o currículo pelo qual você passou na sua formação como advogado. E essa reprodução faz a manutenção desse currículo, que é o que a gente muitas vezes chama de cultura. Ou seja, a gente vai fazendo a manutenção e transforma isso em uma cultura. Tanto que bater sinal na escola é uma cultura. Falar para o aluno, assim, aí, todos aqui já devem ter lido o Vigiar e Punir do Foucault, né? O coordenador, quando fala, vamos liberar o aluno mais cedo. O livro que você tem para registrar qualquer coisa na escola chama livro de ocorrência, que é um livro de delegacia, para mim, livro de ocorrência. Né? A escola é cheia de grade, você não sabe se é para o aluno não sair ou se é para ele não entrar. Então, tudo isso é muito simbólico dentro da escola. O pior, para mim, é vamos liberar o aluno mais cedo, ou seja, já cria a característica de prisão da escola. Tá? Então, o currículo, na verdade, eu nem sabia se eu podia usar essa imagem aqui, mas estou usando porque também estava nas redes, na internet. O currículo determina onde chegamos ou como nós chegamos. E aí a gente tem uma outra discussão nessa construção. Por quê? Porque mulheres aqui são advogadas de mulheres e não têm compreensão da situação daquela mulher. Negros aqui são advogados de outros negros, mas sob uma perspectiva branca. Porque é o currículo que nós estamos repetindo, que foi aquele que nós aprendemos. O currículo da escola ele é branco, ele é burguês, né? E ele é macho, é heteronormativo. Macho, não é nem mulher, macho. Né? Ele não é hétero-mulher, ele é um hétero-macho. Então, não importa, por exemplo, Clodovil, quando ele é o primeiro gay a ser assumido, né? Vamos ser sinceros. O primeiro gay mais assumidinho a chegar como um deputado. Só que ele chega lá descaradamente e escancaradamente dizendo que ele é homofóbico. Então, não me importa que um gay tenha conseguido. Me importa como é que ele chegou lá. Ele chegou lá com um currículo hétero-macho, opressor. O Joaquim Barbosa, que foi o primeiro negro do Supremo, blá, 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 eu nem sei qual é o nome, o título. Chefe do Supremo, ministro do Supremo. Não me importa que o primeiro negro tenha chegado a ministro do Supremo. Eu quero saber do percurso que ele fez até chegar lá. Não estou acusando ele de nada. Não conheço, não sei como ele é diante de um tribunal, mas morro de curiosidade para saber o que é ter sido um negro diante de um tribunal do Joaquim Barbosa. Porque não me importa ele ser negro e chegar lá, me importa qual currículo ele foi construído e chegou lá. Se ele, sendo negro, tem um discurso racista, branco,
sobre o outro negro que ele está julgando, e aí eu tenho uma preocupação. Aí eu não acho vantagem nenhuma a gente ter tido o primeiro ministro do Supremo negro no Brasil. E aí também é uma opinião pessoal, não sei se as pessoas pensam desse jeito, mas não me importa onde ele chegou. Mas o que mais me provoca estranheza e indagação é como é que ele chegou lá. E aí eu falo que esse currículo, funcionando em todas as instâncias, seja oculto, ele tem uma questão que é muito sutil, de uma construção que a gente fala, é bobeira isso, piadinha só sobre negro. Né? O currículo sutil, ele é imperceptível, ele é muito delicado, ele é muito fofinho, às vezes. Né? Falar sobre a loura, falar sobre o negro, falar sobre o gay, falar sobre o cego, falar sobre o manco. Né? Então, como é que funciona a sutileza disso? Ela é uma construção que ela vai se transformando culturalmente. Daqui a uns dias vai estar tão naturalizado que a gente não vai ter o mínimo pudor, como a gente já vê agora em redes sociais, em ser racista. Ou não ser racista, que eu acho que pior do que ser racista é demonstrar racismo. Então, as pessoas não têm pudor nenhum, por exemplo, em demonstrar racismo, porque, sutilmente, nós construímos a ideia de que elas são aceitáveis. Tá? Obrigado, minha assessora. Diferente do currículo oculto, o currículo sutil ele foca na naturalização e na manutenção da exclusão, enraizando-as culturalmente. Quer dizer que não basta apenas um ato racista, basta um ato racista todo dia, com o objetivo de construir uma sociedade que daqui a pouco vai botar de novo os negros na senzala. Estou falando um exemplo dos negros, mas que vai botar as mulheres na cozinha. Né? Tem mais ou menos aqui um processo, não sei se vai ficar muito compreendido, sobre a construção de uma cultura. Primeiro, a gente começou a comparar o corpo do homem à mulher. E aí tudo que a gente estabeleceu, igual o pessoal da educação física quase morre quando eu falo sobre isso na escola. Por quê? Não, porque o corpo do homem é biologicamente mais forte. Se é biologicamente mais forte, está errado a gente construir o campo de futebol que só o homem consegue correr. Tem que construir um campo de futebol do tamanho que a mulher também consiga correr. Então, quase é a confusão lá na escola. Então, a gente já estabeleceu que o homem é mais forte que a mulher. Quando a gente estabelece isso, a gente acaba se apropriando de que, para levantar uma parede, é um homem que pode, a mulher não pode. A mulher tem que fazer um serviço mais leve, que é o de lavar a louça, que não é tão leve, porque eu odeio e detesto. Mas não é tão leve. Mas a gente acaba construindo isso e a gente acaba dizendo assim, bom, se a mulher está dentro de casa, eu estou trabalhando, eu estou trazendo dinheiro para casa, eu sou o chefe dessa família. Outro dia ligou um cara da Telefônica, sei lá como é que é o nome da TIM, né, que eu tenho, lá para casa e falou assim, então, moço, quem é o chefe da sua família? Eu falei, olha só, eu não sou de nenhuma tribo. Aqui em casa, se alguém se autodeclarar chefe, vai dar uma confusão danada. Todo mundo aqui manda, todo mundo divide, todo mundo se ferra junto. E aí o cara ficou meio sem graça. Espera aí, porque é uma pergunta padrão, tem que perguntar para o meu chefe. Aí eu falei, ai, moço, desculpa, estou com preguiça. Outro dia o senhor liga de novo, se outra pessoa que responder que é chefe, está ok. Eu não duvido não, tá? Naquela casa. Mas... E aí você tem essa construção do chefe, porque você tem o dinheiro, porque você trabalha e recebe. Quando você tem o dinheiro, e aí tem outras questões sociais que a gente precisava estudar, que evidentemente que eu não vou perder o tempo de vocês aqui com isso, mas você acaba se achando com o poder. E quando você se acha com o poder, você acha que você tem o poder sobre o outro. E quando você acha que você tem o poder sobre o outro, você pode bater no outro, você pode matar o outro, você pode espancar o outro, porque você tem poder. Só que, socialmente, nós já construímos a ideia de que o homem tem o poder sobre a mulher. E isso é construído muito devagar. Pega
coisa ali para mim, um apagador? Não, não vai você não, vai Zé Duque, homem mais rápido. A gente faz isso direto dentro da sala de aula. E a gente acha, foi um lapso. Só que o aluno escuta isso 12 anos da vida dele dentro da sala de aula todos os dias. Este currículo sutil faz ele entender que a mulher é inferior a ele, que o homem é mais rápido, que o homem é mais dinâmico, que o homem é mais poderoso, e faz a mulher também entender isso e se desempoderar até da condição de ser humano. Então, sim, nós achamos que nós mandamos nas mulheres, que somos mais fortes e que a gente pode acabar com o mundo. E não adianta os homens começarem a se... Por quê? Porque coletivamente ainda concordo. Gente, vamos fingir que elas estão mandando. Por que fazem isso por trás? Porque a gente construiu um currículo que diz isso. Que diz isso. E, no final das contas, mesmo você sendo o culpado, o opressor, você ainda joga a culpa no outro, dizendo, eu sou assim por causa dela. Então, 30 caras estupraram uma menina no Rio de Janeiro, ano passado, exatamente porque ela quis, não foi porque, né, eles são machos dominadores, estupradores. Porque, se você sair com uma saia menor na rua, eu queria dizer, você tem o direito de ser estuprada. Porque, se a gente vê um cara de camisa caminhando na rua, sem camisa caminhando na praia, é o gostoso. Se você botar uma mulher para caminhar sem camisa nesse calorzão na praia, é puta. Acabou. Nós construímos isso socialmente. Cristo é homem, presidente é homem, Deus é homem, tudo é homem nesse planeta. Nós, culturalmente, construímos a ideia de superioridade do homem. Estou falando demais, né? Que horas aí? Essa, 5 minutos? Vou correr. A gente constrói isso todos os dias. A gente não tem, dentro desse currículo escolar, nem a capacidade de aprender a ler além das letras. Quando brincam com você e falam assim, nossa, você pegou e escolheu o livro cheio de figurinhas, só porque você não gosta de ler? Não, talvez porque você saiba ler mais do que o outro, porque muitas imagens elas são muito melhores escritas do que um texto. E é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Gente, isso é de 5 anos para cá, a propaganda da cerveja Devassa, que tem 5 anos. É isso que os filhos e as crianças e todo mundo, para além do homem pelado dentro de uma galeria de arte, elas estão aprendendo. Mas, nesse currículo nosso sutil, isso daí é desconsiderado, passa desapercebido. Panex, uma nova geração de panelas para uma nova geração de mulheres. Depois que você vê essa propaganda, né, a propaganda desse vinho caríssimo francês, eu acho ela a mais doentia e a mais perversa das propagandas. Não tem nada escrito. Né? Só tem uma coisa escrita, e assim, não tem nada escrito, não. Para falar a verdade, tem muita coisa escrita. Né? Então, tenho medo de ir no bar, propaganda daquela cerveja que deve ser uma porqueira com aquele nome. Tenho medo de ir no bar, pedir uma rodada e o garçom trazer minha ex. Quem é advogado escuta isso todo dia. Nas situações de separação, de não sei o que lá. Existe uma dominação masculina nesse campo que é terrível, vocês me desculpem, é o que a gente imagina socialmente quando a gente vê, ou quando a gente começa a ler as questões lá. Né? Eu, se fosse mulher e separasse o marido, não ia querer ficar com ele, não. Deixa os filhos com ele, eu vou visitar de 10 em 10 dias para ver como que é bom. E criança não vai morrer porque a mãe não está perto dele, porque não morre porque o pai não está. Que desequilíbrio é esse? Eu, se fosse mulher, não quero não, fica. Você vai ficar com as crianças, tomar conta dela, levar para a escola, fazer isso e isso. Daqui a 10 dias eu volto aqui. E no final do mês eu te dou assim, a gorjeta. Que é assim mais ou menos que funciona. Tammy Gretchen, no governo do PSDB. Aí põe ela de mulher.
né, que é uma transfobia. Né? É uma transfobia, é uma lulofobia, é uma petefobia. Essa eu botei aí para ser adulto, tá? Ok? Opa. Deu errado. Não, agora foi. Então, aquilo tudo que a gente viu vai construindo uma cultura machista, uma cultura racista, uma cultura homofóbica. Tá? E todas as vezes que se constrói ou que se faz a manutenção de uma cultura, agarradinho nessa construção vem o etnocentrismo, que é quando você acha que a sua cultura ainda é melhor que a do outro. E a gente cai em duas ciladas, que são o universalismo e o relativismo. Né? Universalismo. Poxa, eu sou contra a morte. E eu não estou dizendo que a gente não seja, não. Assim, todo mundo aqui é um pouco de universalista e um pouco de relativista. Então, lá no Sri Lanka, eles matam as crianças que nascem mulher. Eu sou contra, a gente tem que pegar, levar nossos aviões para lá e matar todo mundo. Olha só a ideia universal de ser contra a morte. Né? Relativista. Não, gente, é a cultura deles. Deixa matar essas crianças mesmo. Né? Eu sou totalmente contra a morte. Eu odeio a arma de fogo, faço campanha contra a arma de fogo, mas o dia que um cara for matar minha mãe na minha frente, eu vou matar ele, acabou. Vou pegar a arma de fogo que tiver, sem fogo, com gelo, com qualquer uma, e vou matar o cara. Mas eu sou totalmente contra a morte. Então, assim, a gente está numa cilada entre universalista e entre relativista, que a gente precisa pensar muito bem, ainda mais na profissão que vocês exercem, vocês ficam nessa balança o dia inteiro. Eu não queria ter que decidir como vocês têm que decidir isso o dia inteiro. E desse relativismo e desse absolutismo, desse relativismo, universalismo, etnocentrismo e dessa produção do preconceito, por causa de um currículo que a gente vem aprendendo e repetindo a vida inteira, a gente constrói algumas coisas que vão se perpetuar. Seu juiz, essa é minha mulher. Não é sua mulher. Vai para a merda. Desculpa a câmera. Já está virada até para lá, eu acho. Você não tem... ela não é sua mulher. Ela não é sua, ela não é posse. A gente acha que isso é muito simples. Ah, João, teoria da conspiração não é. É teoria da linguagem. Você fala e você se apossa dela, sim. Tá? E não digo que a mulher não fale isso quando ela fala, esse é meu marido. Só que o peso da palavra marido ainda é diferente do peso da palavra esse é meu homem. Que é diferente de essa é minha esposa ou essa é minha mulher. Porque sempre é assim, minha mulher, meu marido. Ninguém fala minha mulher e a outra, meu homem. Se ela falar meu homem, é puta. Não é? Essa construção, ela foi... que pena que você não gosta de mulher. Quem disse que um homossexual não gosta de mulher? Porque, para mim, quem não gosta de mulher é o cara que bate na cara da mulher dele. Dele, né? Da esposa dele. Então, assim, quem é que disse? E aí a gente vai construindo essa dinâmica social de um negativismo que coopera para a homofobia, sim. São aqueles lá que não gostam das meninas, vão meter porrada neles. José é negro, mas ele é tão respeitoso. Gente, a pior frase que meus amigos negros... A pior palavra que meus amigos negros já me disseram que escutam é a palavra mais. É a pior. Tá? Fulano é negro, mas... Zé Du é gay, mas... Esse mais, ele é constituidor de uma... Na verdade, ele é promotor de uma construção dos preconceitos. Nossa, você é advogada, mas você é legal. Né? É assim que funciona.
Temos que aceitar os gays. Pior palavra também, ever. Você não tem que aceitar ninguém, você tem que respeitar as pessoas, porque assim o gay não está pouco se ferrando para a sua aceitação. Ele não precisa da sua aceitação. Você tem que respeitar o cara. Mas a gente constrói a ideia, quando a gente fala aceitar, para ainda construir a ideia de superioridade do hétero em cima do homossexual. Porque se você está na condição de aceitar, você é o grande benevolente da história. Ó, vou te aceitar. Né? Professora, Pedro me chamou de mulherzinha. Por que é tão ofensivo ser chamado de mulherzinha? Já pensaram nisso? Por que é tão ofensivo ser chamado de mulherzinha? Numa hora dessa, a professora tem que falar, nossa, que bom, hein? Que elogio, porque mulher, a gente tira o currículo nulo e a gente já mete o currículo que deveria ser ensinado dentro da escola. Deixa eu ver. Família dele é desestruturada. Eu tenho pavor da palavra desestruturada. Ontem eu estava num congresso, quinta-feira, de educação especial. Todos os políticos que estavam lá. Por quê? A família do estudante desestruturada. Eu estava para pegar uma cadeira e tacar na cara de um, porque a gente inventou uma estrutura, tá? E, por exemplo, a criança que é criada pela avó, ela pode não ter uma família com a estrutura igual à sua, mas ela tem uma estrutura de família. A criança que é criada só pela mãe, ela pode não ter a estrutura que você deseja que seja uma estrutura social, mas ela tem uma estrutura de família. A criança que mora no abrigo, e família é subjetivo, todo mundo vai ler Felipe R.E. para saber como foi constituída a família, para parar com essa ideia de que é Adão e Eva que construíram a família, tá? A gente vai lá e pega os meninos e fala assim, ó, vocês estão lá tudo desestruturado. Não, eles têm os amigos, eles têm os professores lá, eles têm os cuidadores, eles têm a mulher que todo dia faz comida para eles, que se eles às vezes estivessem dentro de casa, não tinham. Então, eles têm uma estrutura. Então, essa palavra dentro da escola, dentro do currículo, socialmente, é uma palavra terrível, mesmo porque a escola monta essa estrutura. Acabou? Você vai numa festa da família na escola, está lá o desenho da mulher, do marido, da mulher, do marido, da esposa, do marido, da criança, do cachorro. Aí depois você fala assim para o aluno, aqui, sua família tem que te ajudar, mas você disse que a família é aquilo, então eu não tenho família para me ajudar. Porque a escola está ensinando para ele que família é aquilo ali, então ele não se reconhece. E a pior coisa que pode acontecer com o estudante dentro da escola é o não reconhecimento de pertencimento social. Quando ele não se reconhece pertencente socialmente, ele não vai conseguir. Não adianta. Você bloqueia, acaba com o percurso do cara ali. Ele vai na escola no dia da família, a família que está lá não é a família que representa a família dele. E esses bonecos ainda são tudo branco, tá? Porque ainda tem o diacho do lápis cor da pele, que eles vão lá e pintam aquele boneco todinho com aquele lápis e falam, ó, que é cor da pele. Aqui, professor, eu quero pintar a cor da pele. Vai lá e pega aquele rosinha. Né? Todo mundo é Peppa Pig. Exatamente isso. Todo mundo é Peppa Pig. Né? E aí, só para falar sobre essa coisa de eu falar toda hora mulher e marido, né? Assim, falar, o discurso é lindo, mas todo mundo está no mesmo pacote. E eu estava conversando com ela não está aqui. Como é que é o nome dela? Rose. Aí a Rose falou assim, João, mas é tão difícil, né? E ela usou uma palavra perfeita. Ela falou, isso é um exercício, né? Eu falei, é um exercício. Você só vai se livrar disso fazendo um exercício contínuo. Hoje eu contei a piada, mas peraí, amanhã eu não posso contar essa piada mais. É um exercício. Por quê? Porque assim como você aprendeu a ser racista, homofóbico, machista, você pode aprender a não ser. Tá? E a frase pode ser até cafona, mas é do... Como é que é? Mandela.
né? Se você pode aprender a odiar, evidentemente, então que você pode aprender a amar. Então, assim, é um exercício de aprendizagem mesmo, não tem jeito. E assim como o currículo sutil, esse exercício ele também tem que ser contínuo. Se tivesse dentro da igreja, não tinha sido estuprada. Vamos passar essa para a gente não vomitar? Para a gente não vomitar? Pare de chorar, seja homem. Que é outra clássica. Eu estava conversando também com a Rose. Rose, gente, ela pode ser psicóloga. Ela foi arrancando minha vida assim, ó, todinha ali. Eu falei, gente, essa mulher é desgraçada. Ela está sabendo de tudo. E aí eu cheguei para a Rose e falei, porque meu histórico escolar, quando você olha ali visualmente, você vê lá um monte de nota boa. Eu era craquinho. Só que do 5º ao 8º ano, na aula de educação física, estava 6, 6, 6. Nota para passar. E na hora que eu olhei aquele buraco dentro do meu currículo, assim, eu quase entrei em depressão, porque me veio tudo à cabeça e eu lembrei uma coisa que eu tinha apagado da minha vida. A professora de educação física, o nome dela é Carla, se vocês conhecerem, tá? Foi na década de 80, ninguém vai saber o que é. Ela falou assim, você não vai fazer educação física enquanto você não falar igual homem. Educação física é coisa para homem. E aí ela me deixou 3 anos dentro da sala escrevendo, 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 escrevendo. Só que eu também era um pouco sagaz e meio satânico. Eu via que ela só olhava assim rapidinho, eu ficava copiando a Barça, né? Todo mundo lembra da Barça ou não? Falei uma palavra. E aí eu ficava copiando a Barça. Só que eu via que ela só olhava essa página assim para fingir que olhou. Então, do lado esquerdo, eu escrevi uma história de 112 páginas sobre uma bruxa perversa do olho verde, que era ela. Sabia que ela não ia ler mesmo. E mãe solteira, que é uma outra palavra que é extremamente ridícula pelo fato de que não existe nenhuma associação em ser mãe e em ser casada. Não existe, são 2 palavras que elas não conseguem estar juntas na mesma frase, mãe solteira. Porque nada diz que para ser mãe você tem que estar juntada com um cafajeste. Então ela não é mãe solteira, ela é mãe. Tá bom? Vamos acelerar. Então, para encerrar, o currículo sutil ele nos exclui de uma linha de direitos. Tá? A gente tem lá a linha de direitos vermelhinha que deveria ser de todo mundo. E por esses motivos, ou essas sutilezas dentro desse currículo, a gente afasta o outro, tá? Porque não é a pessoa que é afastada, não. Ela não é ela que se afasta, não. Ela é afastada dessa linha de direitos. E, mesmo sendo da área de práticas educacionais inclusivas, eu ainda acho que nós devemos achar um outro nome para a inclusão. Porque, de fato, quando você resolve essa situação, você não está dando um presente para ninguém, não, tá? Você está devolvendo o direito que é do cara de permanecer nessa linha. Então, assim, a gente tem que repensar ainda aí para os próximos anos essa palavra inclusão, porque inclusão não é presentear ninguém, não, tá? Você não está dando nenhum presente para ninguém. Se de fato você nem está, né? Mas você está pelo menos contribuindo para a devolução desse cara à linha de direito. E, para encerrar, mesmo agora de verdade, não tem mais prancha depois dessa, uma pergunta, né, que a gente pode refletir agora, se der tempo, se não der, pode sair e pensar em casa quando encostar a cabeça no travesseiro. O sujeito que está diante de você é quem ele é? Ou é o que você foi levado a pensar sobre ele? E aí eu acho que essa é uma pergunta bem para a área de direito. Quem é esse sujeito que está ali? É quem ele realmente é ou quem você foi levado a pensar que ele é? Beleza?